iniciar, né? Nosso aprendizado, iniciar nossa escola bíblica dominical. Nós vamos aí guardar alguns minutos para que os nossos irmãos possam entrar. Aleluia. Espera aí, gente, que a gente ainda está aqui. Aleluia. Aleluia. Bom dia. Isso. Amém. Amém. Vamos lá. Vou aqui acompanhando os irmãos que estão participando conosco. Nós já temos algumas pessoas. E hoje é o início do segundo trimestre, né? Da nossa escola bíblica dominical, dos textos de segundo trimestre, aprendizado de segundo trimestre. Falar a respeito de uma igreja eleita. Então, com certeza, um aprendizado muito especial para todos nós. Eu quero convidar você para que nós possamos orar juntos, para que Deus possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, e que essa palavra possa ser plantada, né? Em boa terra, em nós, uma boa terra nos nossos corações. Amém? Vou convidar você para fechar os seus olhos e que você possa orar, estar orando comigo nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, Deus amado, nós entramos, Pai, na Tua presença nessa manhã. Senhor, nós estamos em um tempo de adversidades. Nós estamos em um tempo, Senhor, que é diferente para todos nós. Em um tempo onde precisamos gerar, Senhor, um novo cotidiano, precisamos gerar novas estratégias. Em um tempo, Senhor, em que nós precisamos da Tua sabedoria, Senhor, para conduzir a nossa vida, a nossa história, as nossas escolhas. Deus, vem nessa manhã, fortalece, Senhor, a nossa fé. Mas, sobretudo, Senhor, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Vem, Senhor, nessa manhã e nos cobre com Teu sangue, Senhor. Que o Teu nome poderoso, Jesus, possa gerar milagres nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós somos dependentes de Ti. Nós aceitamos o Teu sacrifício, reconhecemos a Tua santidade, a Tua deidade, o Teu poder, Senhor, e nós desejamos estar contigo. Senhor, nós esperamos, Pai, a nossa esperança é que as Tuas promessas se cumpram nas nossas vidas. Senhor, vem nessa manhã, toca cada coração. Abençoa, Senhor, a Adete lá no Recanto, na quadra 202. Cada uma das ovelhas daquele aprisco, Senhor, visita agora. Visita agora cada uma das Tuas filhas, cada um dos Teus filhos. Visita agora, Senhor, cada um dos Teus pequeninos, Senhor, que fazem parte daquele rebanho. Senhor, faz com que todo desânimo, faz com que toda incredulidade, Senhor, possa ser retirada agora nessa manhã. Senhor, nos molda e nos fortalece nessa manhã através da Tua palavra. Que a Tua palavra possa nos confrontar, Senhor. Que a Tua palavra possa fazer com que vejamos, Pai, os Teus planos, o Teu mover nesse tempo de dificuldade, Senhor. Papai, alcança aqueles que estão enfermos e através do Teu poder, Senhor, eu repreendo toda enfermidade, toda virulência, Senhor. Eu repreendo toda inflamação, eu repreendo toda dor, eu repreendo todo desconforto, eu repreendo, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti nessa manhã. Alcança, Senhor, a Tua igreja e abençoa. Nos dá uma escola bíblica dominical abençoada.
Nos dá, Senhor, uma visão ampla, Senhor, dos teus planos, da tua vontade, Senhor. É o que nós pedimos nessa manhã e agradecemos em nome de Jesus. Que todos possam dizer comigo, amém. Queridos, mais uma vez, bom dia. Nós estamos aqui já, né? Reunidos, já temos algumas pessoas participando da nossa live de Escola Bíblica Dominical. Nessa manhã eu quero compartilhar com você, nossa irmã Elisângela. Que bom, Elisângela, que você está com a gente, que o Eliezer possa estar. Se vocês tiverem o recurso, espelhem esse vídeo na televisão, coloquem na TV, na tela da TV e assistam, né? Para que vocês possam ler, para que vocês possam acompanhar. Estou com muita saudade da Thaisa, né? Ela é como se fosse uma filhinha para mim, eu amo demais. Então, hoje, se puder, nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Um abraço no Eliezer, mais tarde vou ligar para ele. A pastora Lucimar também está aqui, porque não está em casa hoje. E nós vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus trouxe para nós nessa manhã de aprendizado, amém? Vamos lá? Vamos ver qual é o nosso segundo trimestre de 2020, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? A igreja eleita é o tema deste trimestre e nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a configuração da igreja. Pode passar, por favor. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nessa carta é aos Efésios, com certeza os destinatários são os irmãos da igreja de Éfeso. Ok? A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2, né? É uma saudação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Éfeso, né? Na introdução da carta de Paulo aos Efésios, da epístola aos Efésios. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja. Então é interessante que nós entendamos que Deus tem um propósito, que Deus tem um objetivo para com a igreja, e esse objetivo é eterno, esse objetivo ele não vai se desfazer, amém? Vamos lá? Leitura bíblica. Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, ok? Nós vamos ler juntos, pode passar. E Atos 19, versos de 1 a 7. Nós temos aí? Pode passar. Então vamos lá, Efésios capítulo de número 1, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Podemos passar? Atos capítulo 19, verso de número 1. E sucedeu que, enquanto o apóstolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, se achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 11 varões. Amém? A nossa introdução, vamos lá? A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. E ainda de a rainha das epístolas.
Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, os dois maiores objetivos da epístola aos Efésios é que nós tenhamos a nossa adoração aperfeiçoada e a nossa vida cristã também aperfeiçoada. De quem é a autoria e de qual é a datação desses escritos? A autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Então, o autor da epístola aos Efésios é o apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo. Nós temos essa identificação através da apresentação de Paulo no início da epístola, né? Capítulo 1, verso 1. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Lá em Atos 13, 9, em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. A assinatura apostólica, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Um outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Com a ressalva dessa frase, pela vontade de Deus. Isto é, que não foi escolhido por homens, mas que foi escolhido por Deus, lá em Gálatas 1:1. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. E ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios e aos Filipenses e aos Colossenses e também a Filemon. Queridos, essa parte histórica ela é importante para que nós possamos identificar sistematicamente a autoria destes escritos. Nós vivemos em um tempo onde a capacidade científica e acadêmica das pessoas é uma capacidade muito grande. Não é? A gama de conhecimentos que nós temos adquirido com os estudos, a gama de faculdades teológicas que nós temos hoje é enorme. Então nós precisamos de um subsídio profundo para poder estruturar o nosso entendimento teológico da vontade de Deus. Na verdade, as Escrituras Sagradas, elas são a revelação da vontade de Deus, dos planos de Deus, dos projetos de Deus, das promessas de Deus. É a revelação da essência de Deus para nós, do amor de Deus para as nossas vidas, como exemplo, como exortação, como ensinamento, não é? Então, é importante que nós que somos cristãos, que nós possamos conhecer a estrutura literária das Escrituras Sagradas e que nós tenhamos a capacidade de defendê-la. Nós possamos realmente estar nos colocando diante dessa geração como profundos conhecedores disso. Por isso, nessa primeira parte introdutória, o autor da lição, ele vem trazendo esta gama de informações, não é? Quem, quando e onde o apóstolo Paulo escreveu. Quem? Apóstolo Paulo. Quando? Durante o seu cárcere. E onde ele escreveu? Quando estava preso. Aí ele passa para uma descrição pessoal, né? Vamos dizer assim, do chamado apostólico de Paulo, que é essa parte a qual nós estamos vendo.
Ele passa para essa descrição pessoal, ele fala, o apóstolo Paulo ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo, e lá, volta um pouquinho, isso, aqui. Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, que está em Efésios 1:1, onde ele se apresenta apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Quer dizer, ele foi comissionado pelo próprio Jesus. Quando Jesus se apresenta a ele no caminho de Damasco, quando ele se converte verdadeiramente ao cristianismo, né? Quando ele aceita Jesus Cristo como o Salvador, o Senhor e Salvador, como o cumprimento da profecia de Isaías. Quando o apóstolo Paulo faz isso, ele tem em si a certeza e a convicção de que ele foi chamado pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. É algo profundo para nós. É algo muito profundo para mim e para você. Por quê? Porque nós somos uma igreja eleita. O que é isso? É uma igreja escolhida, uma igreja selecionada por Deus. E quando a gente fala de igreja selecionada, nós estamos nos colocando como uma pequena parte deste organismo que é a igreja e que fomos selecionados por Deus, ok? Se vocês quiserem também, vocês podem estar passando as suas dúvidas aí pelo Facebook ou pelo WhatsApp e eu estarei respondendo, ok? Nós podemos interagir nesse contexto de escola bíblica dominical. Eu vou receber aqui os questionamentos de vocês e nós podemos interagir a respeito disso. Mas nessa primeira parte, nessa introdução, eu quero que você entenda isso. O que nós precisamos aprender nessa questão introdutória é o quê? A autenticidade desses escritos, a autoria desses escritos, né? Confirmar que é o apóstolo Paulo que foi o autor desses escritos, quando no seu período de cárcere e onde dentro da cadeia, ok? Nós estamos confirmando aqui a autoridade apostólica, né? Quer dizer, o comissionamento espiritual do apóstolo Paulo para esta missão, e isso está confirmado aqui através das suas próprias palavras, das Escrituras Sagradas, em Efésios 1:1. Pode passar, por favor. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essas cartas todas foram escritas do cárcere, ok? Este é onde. Qual é a data? Quer dizer, quando? O quando do nosso aprendizado teológico. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias, implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Está descrito em Atos, no capítulo 28, no verso 30. Eu não vou ler as referências para que nós possamos ganhar tempo, ok? Nós só temos 1 hora de Instagram e para que nós possamos ganhar tempo. Entre 60 e 62, quer dizer, os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Quer dizer, então em 61 e 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreve as epístolas e o irmão Tíquico, ele é o mensageiro, né? Ele leva essa mensagem, ele é o carteiro, vamos assim dizer, no nosso tempo. Ele é que pega essas cartas, ele é que pega essas epístolas e distribui aos seus destinatários, ok? Então vamos voltar lá um pouquinho, volta um pouquinho, por favor. Pode voltar, volta bem, 3, 2, 1.
Então vamos lá. A autoria, ok? A autoria, quem é? A autoria, apóstolo Paulo. Pode passar. Por favor. A assinatura apostólica está descrita no primeiro verso, né? Aqui Saulo se refere a si mesmo como apóstolo Saulo, ok? Como apóstolo Saulo, chamado pela vontade de Deus. Assinatura apostólica, quer dizer, ele assinou a sua carta logo nos primeiros trechos, ok? Uma epístola onde foi escrita da prisão. Então as epístolas foram escritas da prisão, onde. E 4, quando, ok? É quem, autenticidade da autoria, é onde e quando, ok? A data 60, entre 60 e 62. Tendo aí como uma informação suplementar de que foi Tíquico quem distribuiu essas cartas, as quais Paulo escreveu, porque ele estava preso, ok? Vamos lá. Quem são os destinatários? A gente já ouviu falar, né? São 4 igrejas que receberam essas epístolas, essas cartas. Pode passar. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 antes de Cristo, né? Nós temos essa referência temporal, antes e depois de Cristo, ok? Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, um atual país da Turquia. Então, Éfeso hoje se chama Turquia. Na história contemporânea, na história do nosso tempo, aquela cidade que no tempo de Paulo se chamava Éfeso, hoje é o país conhecido como Turquia, ok? Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. A sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, quer dizer, era uma grande cidade, ok? Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas, a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Pode passar. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, que é a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Era uma cidade politeísta, quer dizer, que adorava vários deuses. E quando Paulo chega com uma pregação monoteísta, né, com uma pregação de uma fé que acreditava em apenas um Deus, isso causa um certo alvoroço, né, na cidade, porque eles tinham uma cultura completamente diferente. Então a gente percebe que era uma cidade litorânea, que era uma cidade que fazia fronteiras com o mar. Isso é onde, ok? As características da cidade, era uma cidade que tinha uma religiosidade, como se diz, contemporânea ao seu tempo também, né? Que naquele tempo as pessoas adoravam a vários deuses, sol, lua, a natureza, deusa da fertilidade, deus da prosperidade, enfim, era um conceito de que tudo era uma deidade, né, naquele tempo. Então Paulo vem com uma transformação, uma mudança nesse conceito de um Deus único, de um Deus superior, de um Deus
soberano, e isso causa um certo alarde dentro da cidade, ok? Pode passar. A igreja em Éfeso. Então, nós tratamos da localização da igreja, nós tratamos de um conceito social daquele povo, daquele tempo, né? Daquele povo e daquele tempo. E qual era a localização? Cidade litorânea, que hoje, atualmente, é onde se localiza o país da Turquia. Qual era o perfil daquele povo? Era um perfil de uma cidade grande, de uma metrópole, ok? Onde as pessoas tinham diversas religiões, diversos deuses. Então Paulo chega para transformar isso com a mensagem da cruz. Então ali em Éfeso se constitui a igreja de Éfeso através da pregação de Paulo, ok? E como é que era a igreja de Éfeso? Quer dizer, esse povo, essa igreja que foi eleita em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quer dizer, Paulo evangelizou esta cidade que ficava próxima ao mar, que é o atual país da Turquia, durante 3 anos, e também as suas cercanias. Vamos pensar em Brasília, no Distrito Federal. Então pode-se dizer que Paulo, durante 3 anos, evangelizou o Distrito Federal e também evangelizou o entorno do Distrito Federal, ok? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Queridos, eu acho extraordinária essa dinâmica, né, de Saulo, né? As pessoas, elas hoje questionam muito a estrutura da igreja atual. E olha que nós estamos falando de uma igreja eleita, tá certo? De uma igreja escolhida. Se ela é uma igreja eleita, se ela é uma igreja escolhida, ela é uma igreja idealizada por Deus. É interessante que nós possamos entender isso, que a igreja é um propósito de Deus. É um propósito de Deus e tem um propósito de Deus para ela, para a sua existência. A palavra diz que o apóstolo Paulo, ele vem, começa a pregar nas redondezas, quer dizer, no entorno de Éfeso. Quando ele chega dentro de Éfeso, ele encontra 12 homens que já eram convertidos, ele os batiza, ele impõe as suas mãos sobre aqueles homens, dá a conhecer aqueles homens o Espírito Santo de Deus, e ele vai para a sinagoga, ok? Ele vai para a sinagoga onde os judeus adoravam. Ali ele prega, quer dizer, são seus contemporâneos, é o povo que foi escolhido por Deus. Mas dentro das sinagogas, o apóstolo Paulo, ele encontra a resistência de alguns. Então ele prega, ele dedica o seu tempo a falar e a pregar o sacrifício e o cumprimento da palavra. Mesmo assim, muitos judeus, eles resistem a essa palavra e não aceitam a Jesus. Aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele usa como estratégia o quê? Ele aluga, ok? Ele aluga um salão, pregando num salão alugado na escola de Tirano, lá em Atos 19:9. Eu entendo, como teólogo que sou, que aqui é precursor, que este momento é precursor da igreja como conhecemos hoje. Não apenas como uma estratégia para que nós possamos reunir, ou como uma estrutura para que nós possamos reunir as pessoas, mas também como uma estratégia de evangelismo, ok? Para alcançar vidas. Aqui, na minha opinião como teólogo, eu percebo
o início da estrutura de igreja como vivemos hoje. O apóstolo Paulo vai para lá, não consegue pregar nas igrejas tradicionais, e ele aluga um salão em uma escola, e ali ele começa a pregar o evangelho da salvação, ok? Nós temos aqui algumas participações, participação do nosso irmão José Soares. Que o Senhor seja convosco, abençoado em tudo, com saúde e paz, excelente aula, áudio, vídeo e bem expressiva. José Soares, quero conhecer o endereço para visitar. Irmão José, a nossa igreja ela fica na quadra 202 do Recanto das Emas, e ela no lote 16. Né? O senhor pode ir, nós temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, um misto de ensino e celebração ao Senhor, quer dizer, nós temos um momento de ação de graças a Deus e uma palavra de ensino às quartas-feiras, às 20 horas. E nós temos a escola bíblica dominical, todos os domingos, a partir das 9 da manhã, ok? Ali nós ministramos a escola bíblica dominical nos padrões de EBD tradicionais. Nós temos um culto domingo às 18 horas. A gente chama de culto de celebração da família, mas é um culto dirigido pelos ministérios, ok? Então, cada domingo nós temos um dos ministérios da igreja à frente desta obra. Nós temos o Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério de Jovens, Ministério de Louvor e Adoração, dirigindo o trabalho, mas uma palavra evangelística para alcançar os corações, ok? Nós temos também todos os sábados pela manhã, a partir das 9 da manhã, a nossa consagração. Então nós nos reunimos ali em jejum, todos os sábados, para orar, não é? Pelo nosso tempo, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelos nossos irmãos e irmãs. O senhor vai ser muito bem-vindo lá. Atualmente nós estamos com o templo fechado, por determinações legais. Então estamos fazendo aqui nesse canal todos os nossos trabalhos que deveriam ser feitos no nosso templo. Tá bem? Mas vai ser um grande prazer poder recebê-lo lá, irmão Jorge. Que Deus o abençoe. Oh, glórias a Deus. Irmão Mendes e irmã Nilda. Que Deus abençoe, irmão Mendes. Amém. Tá aí o nosso endereço. Ok, endereço da nossa igreja, no site. E o irmão Gessé Lacerda também está participando conosco. Vamos lá. Então vamos continuar. Neste segmento, então até aqui, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que, teologicamente falando, nós temos indícios e temos comprovações firmes e estruturais da autenticidade dos escritos de Paulo. Nós sabemos quando, anos 60 a 62, nós sabemos quem, apóstolo Paulo, nós sabemos onde, não é? Foi escrito no seu cárcere em Roma, ok? Depois a gente diminuiu essa visão e, aliás, nós ampliamos essa visão para um contexto social. Primeiro a gente estava falando da pessoa e da carta, ok? Onde, quem e quando. Depois nós ampliamos essa visão e começamos a falar da sociedade de Éfeso, onde, ok? Em uma cidade grande, uma metrópole, situada no litoral do mar Egeu, aonde hoje nós temos aí a Turquia, ok? Era uma cidade predominantemente turística, né? Ela vivia a sua economia era baseada no turismo, ok? Vendia muita prata. Era uma cidade politeísta, que adorava vários deuses. O que mais que nós podemos dizer a respeito dessa cidade? Com a chegada do apóstolo Paulo, nós temos um impacto religioso por conta da cultura politeísta. O apóstolo Paulo começa pregando pelas cercanias e, ao adentrar Éfeso,
ele encontra ali 12 apóstolos, aos quais ele acolhe e apresenta o Espírito Santo de Deus, impõe as suas mãos. Esses homens são batizados na água, esses homens são batizados no Espírito. O apóstolo Paulo ele se desloca para a igreja local, eu vou usar assim para que vocês entendam. Ele se desloca para a igreja local, que é a sinagoga judaica, onde estão os judeus, ok? E ali algumas pessoas, pelo que nós podemos entender, alguns dos judeus aceitam, outros não. Quando se esgotam as possibilidades dentro da sinagoga judaica, como uma estratégia evangelística, o apóstolo Paulo, ele aluga um salão, ok? Uma escola chamada Tirano, a escola de Tirano, e ali ele começa um trabalho evangelístico. A gente entende, eu entendo que ali é um momento precursor, quer dizer, que precedeu, que precede a igreja como nós conhecemos hoje, ok? Ele aluga um espaço que não tinha nada a ver com a igreja, que não tinha nada a ver com o templo, e ali ele começa a ministrar a palavra de Deus. Então, no meu entendimento como teólogo, ali é uma situação, uma circunstância precursora da igreja como conhecemos hoje, da igreja contemporânea, ok? Vamos lá. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então a gente percebe que este trabalho, este pequeno trabalho que começa ali em uma sala alugada em Tirano, numa escola, se transforma em uma grande igreja chamada Igreja de Éfeso, ok? Muitos pastores passaram por ali. É interessante, e eu vou abrir aqui um parêntese nesse entendimento, para que nós possamos amadurecer na nossa fé, como igreja eleita. Vocês percebem que nós tivemos lá o apóstolo Paulo, que foi o idealizador da igreja, ok? O apóstolo Paulo foi o gerador, o idealizador, o fundador da igreja, mas também passaram por Éfeso Apolo, que era um grande ministro da palavra, ok? Um grande ministro da palavra. Passou pela igreja Timóteo, que foi discípulo de Paulo. Passou também pela igreja Irineu, que era bispo grego. E passou também pela igreja apóstolo João. Eu entendo que a igreja ela necessita reunir a experiência de todos nós obreiros. Às vezes a igreja ela fica ferida, fica magoada com uma troca de pastor, mas eu entendo que nós não sabemos tudo. O pastor ele vem para a igreja, ele vem para o templo, ele vem para as pessoas, ele vem para as ovelhas, ele compartilha com este rebanho o seu conhecimento, o seu entendimento, e assim que se esgotam os seus recursos, há necessidade de que venha um outro ministro da palavra com recursos, perspectivas, conhecimentos, experiências diferentes, para que possa ser somado ao coração da igreja. Então isso não é de hoje, isso é desde que a igreja, como nós conhecemos hoje, se inicia em Éfeso, no aluguel de um salão em uma escola. Por ali passaram vários pastores. Passou Saulo, passou Apolo, passou Timóteo, passou Irineu,
passou o apóstolo João. Por quê? Porque os nossos conhecimentos, eles se somam. Um é mais dado à palavra, o outro é mais dado ao espírito. Um conhece muito de história, o outro conhece muito de teologia, o outro conhece o trato com as pessoas, o outro é uma pessoa voltada ao amor, o outro é voltado à exortação, mas cada talento, cada chamado, ele reunido se soma para que a igreja possa ser fortalecida. Amém? Então ali nessa igreja nós vamos entender o quê? Que o apóstolo Paulo, ele vem, ele é o fundador, ele é o idealizador, ele é o precursor da geração desta igreja, mas que o apóstolo Paulo, ele não foi o único a contribuir para a eleição desta igreja. Ele também deu a oportunidade a diversos outros apóstolos, homens de Deus, sacerdotes, que estivessem passando por ali para somar com seus conhecimentos. Amém? Vamos passar. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Vejam que interessante. A partir de Éfeso, esses irmãos que foram gerados ali em Éfeso, geraram outras igrejas na Ásia, ok? Quando a lição faz menção de uma proveniência gentílica, é o quê? É que essas pessoas não eram judias, não eram provenientes da nação judaica. Então eram gregos, eram romanos, eram egípcios, eram persas, ok? Eles eram de uma outra nacionalidade que não a nacionalidade judaica. O apóstolo Paulo, ele foi considerado o apóstolo dos gentis. Por quê? Porque ele tinha esta facilidade, esta liberdade de pregar também a pessoas que não eram da nação judaica. Já os apóstolos escolhidos por Jesus, eles tinham uma certa barreira, ok? Porque eram judeus, porque eram... Eu vou usar essa palavra, não gosto de usar, mas eu vou usar para que vocês entendam. Eles tinham uma certa religiosidade com relação aos conceitos, aos preceitos, aos preconceitos formados de não se misturar, isso assim, baseado em toda uma historicidade, né? Em toda uma experiência judia com Deus, ou judaica com Deus, e eles tinham essa dificuldade. Então Deus levanta o apóstolo Paulo para que ele fosse um canal de bênção sobre a vida também dos judeus e não apenas, também dos gentios e não apenas dos judeus, ok? Então, desta igreja formada em Éfeso, nós temos outras diversas igrejas formadas na Ásia, provenientes da igreja de Éfeso. Quer dizer, são as congregações locais provenientes de uma igreja mãe que ficou lá em Éfeso. E por isso que eu compartilho com vocês este meu entendimento teológico de que a igreja de Éfeso, ela é precursora, ok, da igreja como nós conhecemos hoje, desse modelo de igreja como nós conhecemos hoje. Amém? É interessante a gente ressaltar o quê? Que usos e costumes, eles não são abordados na Bíblia com uma efetividade. Então, os usos e costumes, eles são contemporâneos, quer dizer, são nossos, do nosso tempo. E eu sempre faço essa referência na igreja a qual pastoreio. Eu costumo dizer o quê? Que hoje nós, como brasileiros, moradores do Distrito Federal, nós entendemos o que é respeito,
nós entendemos o que é obediência, nós entendemos o que é reverência. Então nós entendemos isso relacionados ao nosso tempo, a quem nós somos hoje. É óbvio que esse contexto, que esse conceito em Éfeso era completamente diferente do contexto e do conceito que nós temos hoje, ok? E com relação a tantas coisas. Mas nós não vamos entrar, porque nosso foco hoje é falar a respeito de uma igreja eleita, ok? Nós temos aqui nosso irmão nosso irmão José Soares. O foco é Jesus. Temos que olhar somente para Cristo. Amém. É uma grande verdade, se não a maior de todas as realidades na nossa vida. Amém? Como nossa assistência aqui da mídia está dizendo, não se esqueça de curtir, ok? A nossa página, de seguir a nossa página, tanto no Facebook como no Instagram. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, para que outras pessoas possam, através dos seus contatos, né, receber essa ministração na sua vida, ok? Vamos lá, vamos passar para a próxima. Próximo slide, por favor. Quero dizer que é um prazer receber vocês na minha casa, né? Hoje eu estou no meu lar. Logo mais à noite nós estaremos fazendo a transmissão direto do templo da igreja. Ok? Então, tópico 3. Qual é o propósito dessa epístola? Qual é o propósito dessa carta, queridos? O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo, né? Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Queridos, isso é fantástico. Está lá em Atos 20 e 22. Ok? Atos 1, versos 20 e 22. Isso é fantástico. Eu percebo no tempo que nós estamos vivendo, na nossa cultura contemporânea, até a igreja cristã atual, que não existe uma transformação efetiva. Apesar de nós sermos pessoas de usos e costumes diferentes, e talvez nós tenhamos sido criados, né, em doutrinas talvez que não sejam a doutrina cristã, existe a necessidade de entender que o cristianismo, que Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas, que ele é o único, que ele é o único caminho, que ele é a única palavra, não existe outra palavra a não ser a palavra de Deus, que ele é o único que exerce poder e que pode traçar metas, projetos e planos para nós. E às vezes as pessoas veem hoje, a gente tem aí, né, diversas igrejas que são voltadas a isso, né? Que são voltadas a mistérios e magia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia revela tudo que é necessário ser revelado a nós. Nós não temos a necessidade de correr atrás de mistérios. E magia não faz parte da doutrina de Cristo. O que Cristo ministra sobre todas as coisas chama-se poder. Porque através do seu poder, Cristo para o sol. Através do seu poder, Cristo repreende a morte. Através do seu poder, Cristo repreende as enfermidades. Através do seu poder, Cristo estrutura famílias. Através do seu poder, Cristo abre os olhos. Nós não trabalhamos com mágica, nós não vivemos mágica. E isso não é um mistério para nós. É revelado através das Escrituras que Cristo recebeu poder no céu, na terra e debaixo da terra,
que Cristo é soberano sobre todas as coisas, que Deus é, era e sempre há de ser. E às vezes a gente, né, recebe algumas pessoas que vêm com outras culturas, com outros costumes, com outros usos, e a grande verdade é que nós precisamos orientar estas pessoas acerca de Jesus para que elas mudem o foco, para que elas mudem a sua forma de agir, a sua maneira de encarar a vida, para que elas possam abandonar esses costumes antigos. E o apóstolo Paulo faz isso porque, se vocês lembram bem, no primeiro tópico que a gente falou a respeito de Éfeso em si, um contexto histórico, né, geográfico, a gente percebe que Éfeso era politeísta, que adorava vários deuses. Então as pessoas que iam chegar à igreja, eles iam chegar ali e precisavam ser reensinados. Porque eles foram ensinados de uma determinada forma, na sua cultura, na cultura da sua família, que não conhecia a Cristo, e eles precisavam reaprender que a grande verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então isso aqui é extraordinário. Por que eu falo isso? Porque hoje as igrejas estão pregando apenas o amor. Não estão pregando uma transformação, uma mudança de atitude, uma mudança de costumes, uma mudança de usos, uma mudança de atividades, de escolhas. Estão pregando apenas o amor de Deus e como Deus pode abençoar a nossa vida. E não é isso. A história da igreja mostra que precisa haver uma mudança cultural. Uma mudança cultural, uma mudança pessoal nas nossas vidas. Quer dizer, Jesus fala, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem idolatrava não idolatra mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Uma mudança de costumes, ok? Uma mudança de costumes pessoal. Não é Deus quem vai fazer isso conosco. Nós vamos aprender dele e vamos decidir mudar a nossa vida, ok? Deixa eu correr um pouquinho, porque o nosso tempo de Facebook, ele vai se esgotando, vai cair, ok? Porque o Instagram, na verdade o Instagram, ele só permanece durante 1 hora. Se você que está no Instagram quiser migrar, ok? Mais uns 15 minutos a gente vai concluir a lição. Então, se você quiser migrar do Instagram para o Facebook, para terminar de assistir essa lição que a gente está participando, vai ser extraordinário, tá bem? Então, você pode ir para o Instagram do Adete Recanto, tá bom? Você vai digitar aí no seu Facebook para procurar Adete Recanto e você vai nos encontrar aí no Facebook Adete Recanto, ok? Então, essa mudança cultural, ela precisa existir, principalmente em se tratando de questões espirituais. Queridos, a igreja, você percebe que o apóstolo Saulo, ele abre a igreja a todos. Ele vai ali, ele vai na igreja tradicional, ele alcança o que ele poderia alcançar ali dentro, alcança os corações que estavam sujeitos a serem alcançados, e ele prega a palavra, mas chega um momento que o apóstolo Paulo, ele vê que a palavra já não estava surtindo efeito, que os corações dos judeus estavam endurecidos. Então, Paulo usa uma estratégia. Ele vai lá em Tirano, aluga uma sala, numa escola, e ele ali começa um processo de pregação, de evangelismo, e alcança pessoas de outras religiões. Mas essas pessoas vêm envolvidas com mistérios e magia. E isso não faz parte da doutrina cristã. Então o apóstolo Paulo, ele envia essa carta para exortar estas pessoas. São atitudes, queridos, que precisam ser transformadas. Nós temos uma igreja que recebe todos, mas não para que as pessoas permaneçam nas suas cadeias. A grande verdade é que Jesus Cristo quer nos libertar do pecado, que Jesus quer nos libertar das nossas mazelas. E nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Também é possível perceber outro tipo de ênfase. Então, a primeira ênfase
que o apóstolo Paulo dá na epístola aos Efésios, na carta a Éfeso, é uma mudança cultural, pessoal, de atitude. E qual é uma segunda ênfase que o apóstolo Paulo dá? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e pelas bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Atos 2, versículos de 1 a 10, queridos. Eu sou muito criticado que eu falo isso, mas eu vou falar. Pecados sexuais. Se você estudar teologicamente os pecados sexuais são semelhantes aos pecados de feitiçaria, que são semelhantes aos pecados de blasfêmia. Isso quer dizer o quê? Que são pecados muito sérios. Se você estudar a natureza desses erros, desses pecados cometidos, você vai perceber que são questões muito sérias. Eu não vou entrar nesse mérito. Quem sabe um dia possamos fazer uma aula a respeito disso. Comparativa, ok? Mas a imoralidade, né? Esses dias, vou fazer menção de novo, fiz menção no nosso culto de quarta-feira e vou fazer menção novamente hoje. Eu assisti a um vídeo onde o pastor foi questionado a respeito de união homoafetiva. E ele falou que era a favor das uniões homoafetivas, queridos. Quer dizer, do casamento homossexual, de homem com homem, de mulher com mulher. As escrituras sagradas não apoiam tais costumes, ok? A sodomia, ela é tratada como pecado de imoralidade dentro da Bíblia, ok? A sodomia é tratada como pecado de imoralidade dentro da Bíblia. Depois vocês vão estudar e ver o que é sodomia, tá certo? Tanto pode ser para um casal homoafetivo de homens, como para um casal homoafetivo de mulheres. A sodomia se encaixa em ambos os casos, ok? E a bebedeira, né? Hoje nós vivemos em um tempo em que beber não é mais pecado, que beber não é mais errado. Pelo menos no conceito de muitos cristãos ou ditos cristãos evangélicos. Queridos, cientificamente, um grau de 0,4 de volume etílico no sangue já altera o seu nível de consciência. Isso quer dizer o quê? Que se você tomar uma lata de cerveja, para a justiça humana, para a lei humana, para a legislação humana, você já está embriagado. Entenda isso, não é o pastor Wellington que está falando. Quem fala isso é a lei. E Jesus Cristo diz que nós precisamos cumprir as duas leis, tanto as leis dos homens como as leis de Deus. Então a pessoa toma uma latinha de cerveja. Para a lei hoje aqui no Brasil, ele já está embriagado. Ele pode ser preso. E é porque a cerveja ela tem um volume etílico 10 vezes menor do que o vinho. Aí o crente compra uma garrafa de vinho, ele coloca essa garrafa de vinho na sua geladeira e ele fala assim, eu tomo um cálice de vinho, porque é bom. Ok? Um cálice de vinho vai corresponder aproximadamente, né, se forem 200 ml, vai corresponder aproximadamente a 8 latas de cerveja. Então diga você para mim, reflita, não quero que você me diga não, quero que você pense nisso como uma pergunta retórica. Se uma lata é considerada embriaguez, e 8 latas? Se você toma uma lata de cerveja, você está considerado embriagado. Para o homem que tem uma visão deturpada das coisas, e para Deus? Queridos, algumas coisas precisam ser consideradas com inteligência. Nós precisamos considerar as questões da vida com inteligência, ok? Nós precisamos considerar as questões
espirituais com inteligência. Nós estamos utilizando a inteligência para tentar enganar Deus. Ok? Isso é patente no nosso tempo. Então hoje as pessoas aceitam o casamento homoafetivo, as pessoas aceitam qual foi um outro tema? Ok, disse que era como é que se diz? Apoiava a legalização das drogas. Quer dizer, se a bebida, né? Se a bebida, que é algo social, vamos dizer assim, desde que o mundo é mundo e Deus rejeita, imagina a maconha, imagina a cocaína, imagina o crack, imagina o ópio, imagina o que mais nós temos aí? Diversas, o êxtase. Se Deus rejeita a bebida, né? Se Deus rejeita o álcool, que é algo social, cultural em alguns meios, imagina as drogas ilícitas. E nós estamos vendo pastores apoiar esse tipo de conduta. Então eu percebo aqui que o apóstolo Paulo, ele, pelo estudo teológico, ele dá ênfase em quê? Primeiro, volta lá, por favor, volta no primeiro. Primeiro, a epístola de Saulo, né? Não aborda nenhuma específica. Percebemos que algumas ênfases, por exemplo, havia novos convertidos. A primeira ênfase, pessoas que praticavam outras religiões, uma conduta religiosa de mistérios e magia, quer dizer, uma mudança espiritual na vida. Pode passar. Primeira ênfase é uma mudança espiritual. E a segunda ênfase é uma mudança cultural. Okay? A cultura deles permitia a imoralidade, a bebedeira, e o apóstolo Paulo repreende isso. Mais uma vez, salvos pela graça, deveriam adotar um estilo de vida em Cristo, lá no capítulo 2, no versículos de 1 a 10. Okay? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Então, essa terceira, mas não menos importante ênfase de Paulo, era para quê? Para a comunhão. Tem gente que se acha muito santo hoje, que acha que a igreja não é para as prostitutas, para os ladrões, para os homicidas, e isso está errado. Acha que uma pessoa que venha do espiritismo, que venha do candomblé, que venha da magia negra, ela tem que ser olhada dentro da igreja de uma forma diferente. Não. Na verdade, nós que já estamos na fé, precisamos acolher estas pessoas, mas nós precisamos estar constantemente relembrando a necessidade de quê? De que ela precisa mudar a sua atitude espiritual, que a magia e os mistérios já não fazem mais parte, que hoje o foco espiritual é Cristo. Segundo, nós precisamos deixar bem claro que as imoralidades, que um comportamento sexual ilícito, ele não é apropriado, que a bebedeira não é apropriada e que nós precisamos caminhar juntos, ok? Em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Carlos Marque. Amado pastor, sempre muito dedicado, amante da palavra de Deus. Carlos Marque, que bom que você está aqui. A verdade, palavra maravilhosa, nosso irmão Antônio. Glórias a Deus. Nossa irmã Silvani, que bom que você está aqui, Silvani. Que saudade de vocês. Manda um grande abraço para o Júnior. Irmã Malira, né? Está aqui também. Nossa irmã Almira. Que bom, irmã Almira, que você está conosco. Que bom. Graças a Deus. Vamos lá, vamos prosseguir. Pode passar, queridos. Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, quer dizer, pastorear a igreja. Queridos, o pastor ele chega na igreja, ele identifica as necessidades da igreja e a obrigação dele é suprir. O apóstolo Paulo, ele chega ali em Éfeso e ele identifica o quê? Precisava haver mudanças espirituais, não é?
precisava haver uma mudança espiritual, precisavam haver mudanças de cunho cultural, com relação a imoralidades e bebedeira, e precisava haver uma mudança social, que estava relacionada à comunhão da igreja. Então ele precisava ensinar as pessoas a respeito de Cristo, precisava ensinar as pessoas o que Cristo esperava delas como cristãos, e precisava ensinar as pessoas a se relacionarem, mesmo sendo goiano, baiano, piauiense, ok? Quero que vocês entendam isso. Ele fala entre judeus e gentios, mas é um choque cultural, na verdade. E aí a gente precisa entender. Por exemplo, o gaúcho se relacionar com o nordestino, que são culturas muito diferentes, dentro de uma mesma igreja, com foco em Cristo Jesus. Tá certo? Pode passar. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, o plano eterno de Deus se consuma em Jesus. E a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, querido, não é a cruz, o madeiro em si, mas é o que ela representa, a morte de Jesus para a expiação, para o perdão dos pecados, ok? Pode passar, filho. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Está lá nos capítulos 4, de 3 e 30, 5, de 9, 15, 18, 19, 6, 18. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. E eu vou acrescentar, não apenas contra o diabo, mas contra o pecado. Porque nem todos os pecados são culpa de Satanás. Às vezes nós escolhemos pecar por vontade própria. E é isso que nós temos que trabalhar. É isso que nós temos que fugir, ok? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática. Então, é uma combinação de ensinamentos, é uma combinação do espírito do sobrenatural, que é a fé, e uma combinação de ações, de atitudes, que é a prática, ok? Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Do que se espera que a igreja faça. Uma combinação de todas essas coisas. Ok? Pode passar. Conclusão. Aí, 15 minutos, hein? A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Queridos, essa frase é fantástica. A epístola revela um elaborado resumo da salvação, quer dizer, em que consiste a salvação, e se você é participante da salvação, o que isso vai influenciar na sua vida. Meus filhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Queria que vocês entendessem essa frase profundamente. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Necessita de aprendizado, necessita de obediência, necessita de transformação. E nem sempre isso é fácil, mas é necessário, ok? O seu conteúdo recorda o favor imerecido, quer dizer, favor imerecido é graça, que recebemos gratuitamente da parte de Deus. As suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a igreja, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Ok? Pode passar. Finalizou?
Ok, queridos, que bênção, que bênção. Eu acredito que essa palavra foi extremamente proveitosa para nós, né? Eu acredito que tudo aquilo que Deus deixou através das Escrituras Sagradas é extraordinário. Nós aprendemos coisas relevantes aqui, nós tivemos um aprendizado extraordinário e eu quero convidar você a viver a Bíblia. Eu quero convidar você a viver a palavra de Deus. Quero convidar você a não apenas ouvir, não apenas aprender, mas a obedecer. A sistemática, a dinâmica do desenvolver da palavra de Deus, ele não é diferente. Eu vejo uma semelhança extraordinária com tudo que fazemos hoje. Eu queria que você pudesse ver isso também. Amém? Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a cada um de vocês. Quero dizer para você que é um prazer sempre estar com vocês e poder compartilhar com vocês o que eu absorvi, o que eu adquiri de conhecimento durante a minha jornada. Amém? Nós temos essa live, esse vídeo vai estar salvo no Facebook. Se você quiser compartilhar, se você quiser assistir novamente, se você quiser depois colocar as suas perguntas, eu sempre estou voltando e respondendo aos irmãos também, né? Agora, eu responderia, se você tivesse colocado suas dúvidas, eu responderia aqui, né? Nós iríamos interagir ao vivo, mas isso não nos impede de interagir depois, né? De você mandar o seu questionamento, a sua mensagem, e eu tentar responder isso para você, ok? Você pode mandar aí, escrito nos comentários, e eu vou estar respondendo em nome de Jesus. Então você tem esse recurso, ok? Salvo aí no nosso Adete Recanto, tá bem? Que Deus possa abençoá-lo. Quero convidar você para que nós possamos fazer mais uma oração. Nós vamos encerrar. Hoje, a partir das 18 horas, nós temos mais uma palavra. Nós vamos estar transmitindo diretamente da nossa congregação. Eu gosto disso porque eu acredito que foi Deus quem idealizou aquele lugar e santificou aquele lugar. E ali nós temos uma pregação mais efetiva, né? A gente consegue dar uma palavra mais efetiva, vou dizer assim, nos formatos de pregação pentecostal. A gente sempre sentado, eu lecionei durante alguns anos, então eu tenho esse perfil de professor, mas eu gosto muito da dinâmica da pregação. Então você vai receber uma pregação hoje também extraordinária de como vencer as adversidades da vida. A palavra hoje é vencendo as adversidades da vida. Esta é a palavra que eu estarei ministrando hoje a partir das 18 horas. Queridos, mais uma vez eu quero agradecer a você que está aqui. Quero dizer que a igreja carece dos seus dízimos, das suas ofertas. Hoje nós estaremos às 17 horas eu já vou estar na igreja. Se você quiser levar as suas ofertas, seus dízimos, leve. Se você não quiser levar os seus dízimos, as suas ofertas lá, você pode me passar uma mensagem no WhatsApp. Nós vamos designar um obreiro para ir na tua casa, para recolher os dízimos, as ofertas, ok? Nosso tesoureiro, ele vai passar na sua casa e vai recolher lá o seu dízimo, a sua oferta. As dívidas, elas não param, vocês sabem disso, apesar da gente não estar lá. Nós temos as nossas dívidas, projetos, compromissos a serem honrados. Nós precisamos honrar o nosso compromisso e você também precisa honrar o seu compromisso com Deus. Confie que se você exercer a sua fé, né, através da sua oferta, o seu dízimo, nesse momento de adversidade, Deus vai honrar você. Então passe uma mensagem ou no nosso grupo, ou no WhatsApp, ou no Facebook, em qualquer rede social. Nós estaremos indo ao teu encontro para poder receber esta bênção para a obra de Deus, né? Fecha os teus olhos, eu quero orar por você nessa manhã. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, Deus amado, nós nos colocamos mais uma vez em tua presença nessa manhã. Agradecemos, Pai, por
por este ensinamento, por este momento de aprendizado. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Papai, planta essa palavra em nossos corações, essa semente, que ela possa fazer a diferença na nossa vida. Que ela possa fazer a diferença no nosso ministério. Nós possamos aprender e viver, Senhor. Aumenta-nos a comunhão, aumenta-nos o compromisso, o comprometimento contigo, com a Tua palavra, com a Tua vontade. Senhor, eu abençoo cada um dos Teus filhos e filhas que participou conosco deste momento de aprendizado, Senhor. Abre portas, Pai, para que a Tua palavra possa ser ministrada, Senhor, possa ser veiculada para cada um que necessita dela. Senhor, nos dá a oportunidade de impor as mãos sobre os Teus filhos e, assim como o apóstolo Paulo, ministrar um batismo espiritual sobre a Tua igreja. Nos dá, Senhor, poder, nos dá, Senhor, autoridade sobre o Espírito, para que ele possa ser ministrado sobre seus filhos e filhas. Abençoa cada dizimista, cada ofertante. Nos dá, Senhor, neste culto, logo mais à noite, a oportunidade de, mais uma vez, cumprir a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre, que você possa dizer amém aí aonde você está. Que Deus os abençoe.